Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus, graças ao Senhor, mais uma segunda-feira, uma hora nazarena, uma devocional da Palavra de Deus, para abençoar a sua vida, sua família, aqueles que estão à sua volta. Devocional da Hora Nazarena é um devocional da Igreja do Nazareno no Tauá, para abençoar a sua vida. E você faz parte desta família, a qual todos os dias aí, semanalmente, nós nos encontramos para podermos ter um período onde nós podemos juntos meditar na Palavra do Senhor. Na Hora Nazarena, e hoje nós vamos meditar num texto que se encontra no primeiro livro de Samuel, Samuel capítulo 3, a partir do versículo 4. Samuel 3, a partir do versículo 4 até o versículo 11. Vem dizendo assim a palavra do Senhor. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. E então correu até onde estava Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu, eu não chamei você, vai deitar. E ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar Samuel, este respondeu, e foi até ali e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu, meu filho, eu não te chamei, vai deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi até ali, e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino, e por isso Eli disse a Samuel, vá deitar, e se alguém chamar, diga, fala Senhor, que o teu servo ouve. E Samuel foi deitar para o seu lugar. E então o Senhor veio ali, e esteve, e chamou outra vez, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, que o Senhor, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel, eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todo aquele que ouvir ficarão com os dois ouvidos tinindo. Amém. Aleluia. O texto que nós acabamos de ler, né, que trata daquele que nós chamamos do chamado de Samuel, mas na realidade não é isso que o livro trata. Esse texto não trata do chamado de Samuel, mas sim, né, de um posicionamento de Deus em relação à vida de Eli e sobre o futuro de Israel. Então o Senhor ainda não tinha se manifestado a Samuel, e a Bíblia diz que Samuel não conhecia ainda o Senhor, e era sobre isso que eu quero tratar basicamente com a gente nesse devocional. Foram praticamente 200 a 300 anos do período do juizado, ou seja, cada juiz que se levantava em Israel, e Deus usava esses juízes para julgar, para unir o povo, para conduzi-los à guerra. Porém, esse fator é bem esporádico, ele acontecia à medida que cada vez algo acontecia em torno de Israel. A frase talvez mais comum no livro de Juízes dizia que Israel pecou diante do Senhor e Deus levantou tal povo, e esse povo era usado para punir Israel, e o povo clamava ao Senhor, e o Senhor levantava um juiz, e esse juiz então julgava o povo, e Deus o usava para libertar. Com Samuel foi algo inteiramente diferente. Não é que o povo estava em guerra, não eram essas dificuldades externas, mas o próprio sacerdócio estava corrompido. Eli já era velho, como o texto já vai nos descrever. Os seus filhos, que deveriam em termos ser o seu sucessor, fazia tudo o que era errado diante do Senhor. Então Deus vem para punir a Eli, e através de um milagre, o nascimento desse menino Samuel, ele é colocado no templo. Então, quando ele estava ali no templo, a Bíblia vai nos dizer duas palavras que é uma sentença para as nossas vidas. Primeiro, dizia que Samuel servia ao Senhor, servindo Eli. E eu queria atribuir essa atividade a você,
a cada um de nós, para que nós possamos aprender que muitas das vezes servir ao Senhor também é servir ao próximo. João fala que se nós não podemos dizer que amamos a Deus que não vemos, se nós não amamos o próximo que vemos. Então uma coisa está interligada à outra. Servir ao Senhor é servir o necessitado, aquele que precisa, aquele que o Senhor coloca diante de nós para ser ajudado. Nós estamos vivendo uma geração que tem sido extremamente, podemos dizer assim, egoísta. Serve ao Senhor a partir das suas necessidades. Então, de acordo com aquilo que ele precisa, é a maneira como ele serve ao Senhor. E esse texto vai nos dizer claramente isso. Depois o texto vai nos dizer que Samuel, apesar de todas as atividades que ele fazia no templo, ele ainda não conhecia o Senhor. E há muitas pessoas assim, estão na obra do Senhor, fazendo a vontade, realizando algo, mas não conhecem o Senhor. Estão liderando às vezes ministérios, louvando, cantando, liderando jovens, células, coisas semelhantes a essas, porém não conhecem o Senhor. E aí então Deus não tem como manifestar. E ele vai dizer o quê? Que a palavra de Deus e as visões eram escassas. Talvez seja um pouco disso que tem acontecido muito nos dias de hoje. Nós vemos tantas pessoas que se colocam em determinados cargos que não conhecem o Senhor, que a gente tem passado a ouvir tanta coisa por aí, que a gente fica estarrecidos diante dessas coisas, porque nós vemos que essas pessoas têm vivido uma aventura na fé. E geralmente só se vive uma aventura na fé porque você não conhece o Senhor, não conhece a voz do Senhor, não sabe quem é o Senhor. Mas às vezes você fala, mas eu estou ali, eu vou ao culto todo domingo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas a minha pergunta para você é aquela que o Senhor aponta diretamente aos nossos corações nessa noite de hoje. Você conhece o Senhor? Você sabe quem Ele é? Quando você escuta a voz do Senhor, você sabe quem é? Ou você é como Samuel? Samuel é um menino, o Senhor chamou ele 3 vezes, 3 vezes ele foi até o profeta Eli, porque ele não conhecia a voz do Senhor. Até que Eli chega para ele e fala, Samuel, faz o seguinte, quando você vai lá e deita, eu não estou te chamando, mas se ouvir alguém te chamar, então você vai dizer, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E só assim, então, Samuel, pela primeira vez, pôde ouvir a voz do Senhor e ele pôde identificar a voz do Senhor. Hoje em dia, quando o Senhor fala contigo, você sabe quem é? Você consegue identificar a voz do Senhor? Ou você simplesmente acha que são coisas da sua cabeça, coisas dos seus pensamentos, coisas das circunstâncias e situação? Há muita gente hoje que estão na igreja que nunca ouviram a voz do Senhor. E não é porque Deus não fala, é porque eles não vivem atento a essas coisas, suas preocupações são inteiramente distantes daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu queria que hoje nós pudéssemos voltar nesse momento e dizer, Senhor, ensina-me a fazer a sua vontade, porque eu estou seu servo. Ensina-me a escutar a sua voz, porque eu quero que o Senhor seja meu guia. Que assim Deus faça conosco, para a glória do seu nome. Amém. Vamos orar ao Senhor? Deus, nós fizemos uma oração diante de Ti e nós queremos repeti-la nesse momento. Ensina-nos a fazer a sua vontade, porque o Senhor é nosso Deus. Ensina-nos a ouvir a Tua voz, porque o Senhor é nosso guia. E assim se cumpra nas nossas vidas a Sua palavra, palavra que construiu os céus e a terra, palavra que domina todo o universo. Somos Seus servos e dependemos de Ti. A Ti oramos, ó Deus, nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos, por mais esse dia, por mais essa hora, por esse momento, essa Hora Nazarena, que é um programa devocional da Igreja Nazarena do Tauá, para abençoar a sua vida. Lembramos que amanhã, terça-feira, nós temos cultos de oração na nossa igreja, às 19h30, e por isso nós não teremos a Hora Nazarena. Mas você pode, através do YouTube da igreja, acompanhar o nosso culto de oração e orar conosco. Deus te abençoe, fique na paz, até quarta-feira, se Deus assim permitir.